a importância de você aprender a dizer não. Ô, meu amigo, dizer não é algo que muitas vezes a gente não sabe usar. Por não saber usar o não, a gente muitas vezes não usa. Às vezes fica até difícil você expressar a palavra não, porque você não pratica tanto ela. Isso é um fato. Muitas vezes você vai dizer um sim quando você não poderia fazer algo, mas você vai falar sim por não saber usar o não. Vai ter um amigo teu te pedindo um dinheiro emprestado e você vai emprestar. Por não saber dizer o não, você vai fazer favor para muitas pessoas sem poder mais. Você vai fazer justamente por não saber dizer o não, e assim muitas coisas acontecem. Eu vou te falar agora onde eu me fodi muito nessa história, justamente por conta disso. E tive que passar por uma situação recente para entender que eu aprendi isso de fato. Olha só, deixa eu jogar essa caixa para cá. Há um tempo aí não tão distante, uns anos recentes aí, agora há pouco, eu simplesmente perdi contato com uma menina uma pessoinha que eu pegava aí de vez, né? Tinha um negócio. E acontece que essa pessoa acabou se ausentando e não tinha mais, e o jogo muda, as coisas mudam. O tempo passa. Então assim, você não sabe como aquela pessoa vai estar, e você também não pode viver sua vida se baseando nisso. Então assim, eu estava vivendo uma situação, depois de ter saído do fundo do poço, uma situação que passei, eu estava ali mais uma vez começando a prosperar. E por coincidência do destino ou não, eu não tinha contato com essa pessoa, mas no meu melhor mês, depois de sair de todo o fundo lá que eu estava, fundo do poço realmente, eu estava entrando no auge. É tipo você tiver um foguete e esse foguete vai sempre ser mais difícil no começo, tal, mas depois de um tempo você já vai ver que ele sentiu aquela leveza e vai ter mais facilidade. Foi exatamente o que eu estava ali vivendo. Depois de ter feito muito esforço, batalhado pra cacete para fazer as coisas mudar, simplesmente, deixa o carro passar aqui, simplesmente essa pessoa com quem eu nem tinha mais contato, ela entrou em contato comigo. Ela não sabia de nada, realmente, até porque o que eu estava fazendo ninguém sabia. Eu estava realmente desligado do mundo e estava fazendo minhas coisas, mas por coincidência do destino ou não, é uma coisa aqui que eu vejo, talvez, com a perfeição desse mundo que a gente vive, porque já passei por muitas coisas desse tipo, onde não tinha como essa pessoa adivinhar que eu estava numa fase boa. Ela simplesmente mandou mensagem, e mesmo depois de ter muito tempo, por mais que eu quisesse ainda pegar outra vez, era para esse momento eu falar para ela um não, porque eu não estava no meu melhor momento, não era para eu fazer nenhum esforço que não tivesse algo sido calculado, mas simplesmente eu fiz o quê? Olha só, depois de ter passado ali uns 6 meses na batalha, fazendo as coisas mudar realmente, conseguir obter resultado, eu simplesmente fui lá e disse sim, quando era na verdade para eu dizer um não. Palavra tão simples, mas por que eu disse sim? Porque era uma pessoa que eu gostava, gostava de fato, não era um caso sério, mas realmente tinha ali um sentimento, um negócio que eu gostava. Então assim, isso pesou. É muito normal você fazer isso justamente por ter algum tipo de sentimento familiar, amizade e tal. Vai sempre existir isso. Você faz pelo sentimento. Então assim, era uma pessoa que eu queria muito ver novamente tal, e a pessoa fez um convite ao qual eu poderia deixar para um momento mais oportuno, que não ia ter como ninguém correr de onde estava, mas eu simplesmente fui lá e falei sim, vou. E simplesmente fiz isso, marquei um compromisso, sendo que eu não poderia fazer esse compromisso. Detalhe, peguei 5 mil reais, meu amigo, nessa semana no dia que eu falei isso, me organizei, fiz tudo ali que eu até então não tinha feito, e fiz um esforço grande, simplesmente viajei. E, meu amigo, em apenas 3 dias de viagem, eu estourei 5 mil reais. Evaporou. Por quê? Eu agi com a emoção, não com o raciocínio, com a lógica daquilo que era para realmente ter sido feito, porque estava tudo calculado.
Eu tava lá, saí de tudo aquilo que eu tinha organizado, depois de estar realmente no fundo do poço, pandemia, tá acontecendo tudo. Foi um negócio muito difícil na pandemia. Então, quando eu organizei, 2021 entrou, eu já tava mais sentindo o fôlego e aquilo ali era para eu colocar para frente, mas eu simplesmente fui lá e falei sim. E o jogo tava ali, mas quando eu falei esse sim, no próximo mês, ao invés de estar cada vez mais alto, eu... Por quê? Gastei aquele dinheiro que eu não poderia gastar nisso que eu marquei de compromisso. Consequentemente, dívidas que tinha que ser pagas com esse valor que eu ia pegar, eu simplesmente não tinha mais como pagar. Consequentemente, peguei aquele que seria próximo mês e tive que pagar a dívida anterior, e isso, você já sabe, virou uma bola de neve. Então, assim, por mais que eu tivesse feito as coisas se organizar, tá no nível ali elevado a ponto de me garantir um mês tranquilo e poder fazer outras coisas, eu simplesmente tava tendo que suprir o gasto que eu tive que tirar daqui. Então, assim, meu amigo, eu passei depois disso basicamente quase um ano para poder reorganizar as coisas, reequilibrar as coisas. E você não entende a situação. Você realmente muitas vezes não vai aprender no primeiro baque, na primeira queda. Você realmente vai precisar cair mais vezes para você realmente entender isso de fato. Por quê? Esse caso aí foi em 2021, começo de ano. Então ali, depois que isso aconteceu, eu tive uma queda ali, meu amigo, muito ruim. As coisas parou de... Até parece que é o destino de fato, porque como aquela pessoa entrou sei lá, o destino parece que joga para testar você, e eu fui lá, caí na cilada. Parece que ele também não fica contente quando vê que você ainda não entendeu aparentemente. Ele faz o quê? Se as coisas já estavam muito médias, ele tinha que cobrir as coisas, os gastos com outro mês sempre à frente. Chegou o momento que aquilo que eu tinha de fonte de renda chegou a diminuir. Eu trabalhava nesse tempo com venda de produtos digitais, review, fazia review de produto aqui, pegava um produto desse, por exemplo, fazia review, beleza. Eu tinha uns produtos que davam uma comissão muito boa e que me garantia mensalmente uma rentabilidade muito boa. Só que chegou um momento que essa coisa estava muito bagunçada, que eu tive que focar em aquele momento em criar mais fontes de renda. Porque se eu estava me fudendo já pelo fato de não ter como me garantir com o mês futuro, eu tinha que pagar sempre a dívida do mês anterior, porque pagava a que estava no anterior, mas já estava outra já na porta para poder pagar outra vez. Então, assim, eu fui focar tempo depois em criar mais fontes de renda. Enquanto isso, aquelas fontes que já davam dinheiro acabou então perdendo a alavancagem, foi diminuindo de venda. Então, assim, o valor que muitas vezes eu tirava sobrava um pouco ali para poder aproveitar as coisas, mas você entende. Então chegou o momento que caiu, aí ao invés de sobrar um pouquinho, tava faltando um pouquinho para suprir aquela do mês passado. Então, assim, meu amigo, simplesmente eu fui vendo o império cair. É tipo a vela ter acendido e o fogo simplesmente abaixar. Foi simplesmente aí que eu passei pela pior era da minha vida até então. Porque, meu amigo, eu simplesmente estava, antes de todo esse caos, eu estava lá no auge, ganhando muito bem, trabalhava nesse tempo. Logo no começo da pandemia, eu tinha páginas monetizadas no Facebook, que até hoje é um império que ainda você pode aproveitar. Inclusive, eu estou olhando muito para esse império novamente. O Facebook paga muito bem por visualização. É mais rígido, mais trabalhoso, mas dependendo de como você vê, dá para tirar muito grana. E ali eu tirava. Então, assim, eu tinha muito bem ali, só que chegou na pandemia, no auge, as coisas parou. Não tinha como fazer vídeo para aquilo ali. Tomei os bloqueios também, e pelo fato de já ter tirado muita grana, eu fui aproveitar. A pandemia começou, todo mundo tá ferrado, eu vou aproveitar com o que tenho. Eu prevendo que logo, muito em breve, eu ia voltar ao normal e ia continuar ganhando aquilo que eu estava ganhando mensalmente. Detalhe, ao invés de voltar, tive as páginas bloqueadas, com milhares de seguidores. As páginas bloqueadas, o Facebook bloqueou minha conta de pagamento. Então, assim, acabou-se. Então, assim, esse 2021 que eu falei, que no começo eu fui batalhando novamente, foi depois da queda em 2020. Voltei para quando chegou 2021. Quando eu tava voltando pro auge, eu fui lá e fiz essa bagaceira de ter feito isso. Usado sim
quando era para eu, na verdade, ter usado o não. Então, assim, tudo isso mostra para você que você não usar aquilo, não entender aquilo que vai prejudicar você, só agir pelo fato da emoção de que isso, se você falar um não, vai magoar outra pessoa. Se eu tivesse, por exemplo, falado não para ela, mas ela ia ficar triste, meu amigo, foda-se, não tem que se fuder aquela pessoa, não eu em si. Ah, mas é minha namorada, é minha mãe, é meu irmão. Meu amigo, você não pode também se sacrificar a esse ponto de prejudicar o seu caminho por causa de outra pessoa. Ah, mas vai existir exceção, eu sou contra. Porque eu precisei passar para entender que de fato não existe exceção. Nem todo mundo vai fazer por tu o esforço que tu está disposto a fazer por ele. Eu, meu amigo, já fui exatamente traído por quem mais eu confiei ao meu lado. Eu já tive muita gente comigo. Sempre fui de andar com muita gente ali e tal, muita amizade. E nunca fui confiar em todos, mas eu achava que poderia confiar em alguns. E quando eu precisei, nenhum desses que eu pensava que realmente poderia contar, de fato eu pude contar. Na verdade, foi o contrário. O pessoal sumiu. Então, assim, isso ensina que se você não entender o que vai doer no seu calo, o que vai prejudicar você ali na frente, ninguém vai fazer isso por tu. Ninguém vai adivinhar o que está te prejudicando ou não. Só você entende isso. Você sem dúvida já passou isso muitas vezes. Um amigo teu vai te pedir um Pix emprestado. Muitas vezes tu não vai ter aquilo que ele tem. O amigo pediu outro R$10. Só tem aqueles R$10. Mas tu vai emprestar para ele. E muitas vezes teu amigo nem te manda esse dinheiro quando ele realmente falou que ia mandar. Então assim, tu já se prejudica, fica no liso e para ajudar um arrombado, e o arrombado não faz o esforço por tu também. É foda. Mas é isso, eu vou deixar essa aqui registrado. Sem dúvida é uma coisa que eu, de fato, aqui tirei muito profundamente aqui dos acontecimentos, das coisas passadas aqui. Deu até uma lembrança agora e um aprendizado disso tudo, porque eu vejo hoje em dia que é preciso você passar por caminhos escuros para que você saiba criar a sua própria luz. É muito importante. Você nunca vai saber o suficiente. Por mais que você caminhe por longas batalhas, longas jornadas, você ainda vai precisar passar por estradas escuras para poder aprender coisas que até então você não conheceu. Você vai precisar que alguém te traia, seja amizade, seja relacionamento, seja alguma coisa. Você precisa passar para ganhar essa armadura, ganhar proteção. E eu já passei por isso. Não foi o caso de relacionamento. Essa parte aí tenho orgulho de não. Até porque eu nunca me joguei nesse campo de ter relacionamento de longo prazo. Então assim, essa parte eu me livrei. Mas em questão de pessoas que acham que muitas vezes você acha muitas vezes que pode confiar, é exatamente essas que vão te dar a primeira facada pelas costas. Simplesmente isso. Então já mete o dedo nesse like aí, se inscreve nesse canal aqui, porque até eu aqui realmente, a história foi uma coisa que aconteceu, mas até eu aqui senti, porque de fato foi uma coisa que eu passei. Então assim, lembre disso. Quando for para você usar ou não, meu amigo, use. Foda-se o que vai acontecer depois disso. Simplesmente use o não. O sim você deve usar para você, mas nem sempre. Até você muitas vezes vai te sabotar. Muitas vezes tu vai te sabotar. Você vai sabotar quando você muitas vezes fala que vai fazer uma caminhada. Não faz. Tá te sabotando. Tu tá dando tua palavra contigo próprio e contigo mesmo, e muitas vezes tu quebra a tua palavra com... Não precisa falar muito. Quebrar a palavra, você tem que valorizar isso. A palavra de um homem, ela não pode dar curva em nenhum momento, nem com você mesmo. Então assim, é um aprendizado que eu precisei passar e estou aqui passando nisso para que outras gerações, talvez tu vá estar vendo saindo em 2100, não sei,
leve isso em conta. Aprenda, para que você não passe exatamente isso que passei ou até pior. Então assim, tem muita história que eu vou contar por aqui. Nesse canal é só coisa que já passei muito sinistra. Então, se inscrevendo aí, tu vai conseguir acompanhar isso diariamente. Se inscreve porque eu te espero no próximo vídeo.